que tu tá sentindo? Você falou, Rosinha? Acabou. Isso que eu sinto. Eu acho que mexeram. Primeiro ficou muito tempo abandonado e já estão mexendo, construindo, reformando, cortaram, demoliram as paredes. Amanhã a gente vem filmar aqui. Olha ali, Rosa. Gostei. Nossa. Os passos? Ali, ó. Mais na frente lá. Estamos aqui com as netas do fundador, que era o seu Frederico Peiró. As netas é a dona Lia e a dona Terezinha. Terezinha? Exato. Então, nós estamos conversando, porque ontem nós tivemos umas experiências e você sabe que o Chico Xavier é o Chico Xavier com todas as letras maiúsculas. Nós não vamos perder essa oportunidade. Ele vinha aqui, ela tem histórias interessantes. E eu ontem, como vocês já viram no nosso programa, eu senti os espíritos, senti as energias, os aparelhos confirmaram. Então nós vamos fazer, como sempre eu digo para vocês, não é do jeito que eu quero, mas a gente vai conduzindo para que a realidade dessa área espiritual, energética, não importa o nome, ela existe e tem que ser mostrada com respeito. Quem somos nós para julgar o certo e o errado? Somos nós para mostrar que existe pessoas, entidades que fazem a coisa bem feita. O espírito ele existe, depende de quem a usa, de quem espírito é uma energia, de quem às vezes até manipula. Porque essas energias passaram pela Terra. E com a sua história, elas vibram. Aqui vibra a história das pessoas que ficaram aqui. Então nós vamos conversar com a dona Lia, que vai contar. Eu vou deixar você falar a história, porque não adianta eu querer contar uma coisa que vocês vivenciam, que é seu parente. Pode fazer as perguntas. Então, em que época o seu Frederico veio para cá? Tinha mais ou menos 30 anos. Olha que interessante. Mais ou menos. Ele veio da Espanha. Linhares. Linhares, Valência, por aí. E a dona Terezinha e a dona Lia estávamos falando ontem, por isso que nós gravamos, que ele era ateu. Mas ele tinha um amigo que era espírita e convidava muito para ir. Centro Espírita. No Centro Espírita. Uma cidade aqui perto. Porque ele, quando chegou em Uberaba, ele foi em Veríssimo trabalhar como pintor, o Frederico. E lá ele conheceu esse advogado, que ficou amigo dele. E ele chamou para ir numa sessão espírita. Ele falou que não ia porque ele não acreditava que ele ia, nem em Deus ele acreditava. Aí um dia ele resolveu ir, lá aconteceu. Tanto que ele insistiu, né? Que ele recebeu uma mensagem da mãe, a mãe, coisa que só ele e ela sabiam. Então ele ficou impressionado e começou a estudar, e viu que o negócio tinha fundamento e ele foi o maior propagador do espiritismo no Triângulo Mineiro. Interessante, mas ele deve ter passado também muitos preconceitos para passar essa história adiante, porque se até hoje a gente passa trabalho, imagine naquela época. Como era o nome desse amigo? Era o Eurípides? Muito. O Eurípides é muito amigo da minha avó, do filho. O Frederico morreu, eu acho. Você fala Eurípides Passanov? O Eurípides Passanov. Minha mãe foi discípula dele, como dizia ela naquele tempo. Eu fui discípula dele. Ah, é? Dali. Eu li o livro dele, né? E ele a chamava de Lírio, meu lírio do brejo. Lírio do brejo. Gracinha. Sacramento, isso, é. Sacramento, é isso, é. Eurípides morava lá. Tem o colégio dele, né, Lírio?
tinha um colégio dele, que até a vovó que ajudou ele a construir o colégio. O colégio está lá, bonito até hoje. As senhoras conheceram os seus avós? Não. Não, só conhecia a minha avó, o Frederico não. Ele morreu cedo. Morreu cedo. Ele deve ter morrido com 53, 54. Olha, minha mãe quase não conheceu assim também. Ela tinha só 10 anos de vida. Ele Tinha morreu problema muito de novo. saúde, né? Ele foi na Itália ver se Eu tô com esses cachorros. curava ele, mas não conseguiu. Porque é uma diferença, quando o organismo mesmo cria uma doença, às vezes Ele foi para a Europa. a parte espiritual só dá o conforto que é preciso, né? As pessoas precisam entender muitas vezes, o fulano não curou. Não, porque aquilo estava marcado. Mas a parte Sim. espiritual dá o conforto energético e emocional para a pessoa passar. Verdade. Um dia, quando o Chico vinha muito aqui, eu encontrei com o Chico, conversando com ele. Eu falei, eu sou neta do Frederico. Ah, minha filha, eu sou avô, um espírito de luz. Que interessante. Né? É um espírito de luz, seu avô. Ele ainda brincou comigo e tudo. Eu conversei com ele. Eu ainda brinquei com ele. Eu tenho vontade de fazer uma casa de idosos aqui. Ele falou, quer dizer, não vai acontecer. E não aconteceu mesmo. Interessante. Planejamos, fizemos, mas nunca funcionou. Está lá, chama Arambê. Está lá. Olha que interessante, seria um lugar de repouso muito bom para as pessoas. Porque as Mas pessoas. é uma delícia. E uma coisa, meu avô, sempre você conta para eles, o que ele falou uma vez que eles queriam fazer um museu. E nós temos um amigo, o Naga, que tem uma mediunidade muito forte, e ele telefonou aqui. Falou, olha ali, eu conversei com o seu avô disse que era para eu olhar, que tem gente quer fazer um museu com espírita em Peirópolis. Eu falei, Naga, você está caducando, porque aqui ninguém está mexendo com isso não. Ele falou, procura que você vai achar. Tinha ido da prefeitura, tomado o terreno nosso, e eu não sabia. Aí ele falou assim, olha, seu avô pediu para não fazer isso, museu. De jeito nenhum. Porque Que ele não quer. Ele quer ir. Uma casa de caridade, Não, ele quer um lugar que propagação essas do crianças. espiritismo. Olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Quando ontem de noite nós caminhamos aqui e eu fui ali, eu só não entrei porque estava fechado. E por lá? Tudo Estava chaveado. tudo fechado. Então a gente não entrou. É por causa do movimento daqui. Então a gente não entrou, mas eu estava ali, aí de repente me deu uma tristeza e me veio a sensação, acabou. E, sabe, acabou. Então a senhora está dizendo, o pessoal está querendo fazer coisas que ele não quer. Porque ali na frente da casa dele me deu esse João é um vazio, não era nem tristeza, a palavra foi vazio. E alguém me disse, acabou. Olha o que fizeram com a minha casa. Acabou. A coisa saiu do que ele queria. Saiu do que ele queria. Então confirmo o que ele me disse ontem à noite. Acabou. Saiu, ele queria, como a senhora falou, não tem o espiritismo. Agora estão fazendo outras coisas que não é a proposta dele. Para ele acabou. Não é a proposta dele. A proposta, Mas tudo acaba isso muito, né? aqui há necessidade disso que ele quer fazer, né? Que é o amparo das doceiras aqui, que tal, e outra recepção de turistas, que aqui vem muita gente. Então não tem onde eles acham. Tudo bem, antes a comunidade aproveitar do que um só aproveitar. Isso eu concordo plenamente com a senhora. No mundo atual a coisa é assim, mas para ele que se organizou emocionalmente, racionalmente, energeticamente, acabou mesmo, eu concordo com ele. Eu também concordo, acabou. Porque ali não podia ser uma escola, não podia ser outra coisa, uma casa de crianças abandonadas. Podia. Gente, mas que casa mais grande aquela? Mas que Eu coisa nasci lá, viu? É. Minha irmã e eu nascemos lá. Tem Aqueles 22 ou 21 cômodos aquela casa. Nossa.
Eu sou peiropolitana. Ele fez um... Peiropolitana. Isso, Um é peropensa, não tem muita fabricação dos tijolos. Pensa, Eles pensa. desmancharam tudo, os Polis. Então, por isso eu sempre digo para as pessoas, há uma diferença o que os racionais querem e o que os espíritos vivenciaram e deixaram. Às vezes eu faço comentário. Sabe o que é o testamento? Não é só para não ter briga entre família, é para manter o que a pessoa, porque com todo respeito, nada disso é de vocês, é dele. Não, é com todo respeito, vocês poderiam usar, vender, tudo, mas certas coisas, respeitar, é o que a gente chama respeitar os ancestrais. Manter algumas coisas. Essa casa não era nossa mais. Não era. Na divisão da fazenda, ficou com o meu irmão, o meu tio. Não importa, eu respeito os ancestrais. Vendeu. É aí eu confere que eu digo sempre para as pessoas. Testamento é para evitar briga de família. E outra coisa, manter a intenção de uma forma, não precisa ser igual, mas alguma coisa que aquele espírito que lutou a vida toda. Mas é isso mesmo, minha filha. Os pais deixam as coisas tudo direitinho, os filhos vêm, desmancham. Desmancho. Aqui não é nada nosso. Não precisa nem ficar pensando lá em cima, que não adianta. Por isso que ele disse, olha gente, que coisa interessante, eu adoro falar com o espírito, porque o espírito é a coisa mais verdadeira que existe. É um vazio, acabou. Eu disse, nossa Senhora, e vocês estão me confirmando. É isso mesmo. E Acabou mesmo. tudo que ele quis, aí eu digo, gente, Mas isso não é só você não. Outro dia eu passei lá e falei, gente, coitado do meu avô. Tudo que ele fez está sendo desmoronado. Olha, um dia que eu vim do caminhada, eu passei ele, meu avô, sua casa tão judiada, era uma casa tão bonita, tão alegre, tão doadora, né? Todo mundo, minha avó era uma mulher doadora, você, meu avô, era um homem doador, tudo pobre que passava na porta e tudo. Eu falei, e tá esse caco aí jogado. Aí veio a intuição, né? é sim, sim. Calma, que tudo vai se arrumar. E não é que daí uns tempos, uns dias não, uns tempos, a prefeitura comprou para fazer isso. Dona Lia, Dona Tereza, eu vou dizer uma coisa, vocês devem ter muito orgulho de ter essa história com vocês. Porque as pessoas mostram muito as coisas ruins, as pessoas manipulam muito as informações e vocês, ainda aqui, não vão permitir manipular as informações. Vocês são a presença daquela história que ainda está contando uma verdade sem a manipulação. Daqui uns anos, daqui uns 30, 40 anos, a coisa vai estar totalmente distorcida. Desconhecido isso mesmo. Mas conta a história daquela senhora lá de São Paulo, que nunca viu a gente. A Olga, né, que a chama, um dia eu recebi um telefonema aqui, o telefone tocou, eu atendi. Aí ela falou assim pra mim, ô Dona Lia, eu falei, Dona Lia como? Minha filha, você me conhece? Ela falou, não, eu estou vindo de São Paulo, estive com o seu avô. Eu falei, com o meu avô? Ele já morreu, ela falou, justamente, estive com ele apareceu para mim. Eu pensei que ele fosse um alemão. Eu estou aqui em Uberaba, vi através de um jornal e de um livro que foi parar no meu apartamento, que ele era espanhol e morava aqui. E que morou aqui. Aí ela, não, primeiro, antes disso, ela falou assim, olha, eu quero conversar com você. Seu avô esteve comigo e falou que você tem uma sobrinha que está esperando um menino, esperando criança, eu falei, tem. Que é para ter muito cuidado, dobrar a vigilância, que ela não está bem. Mandou vocês avisarem a mãe dela. Eu falei, pensei comigo, eu não tenho coragem de falar isso. Né? Então, outra pessoa falou para mim, e era mesmo, a mulher já estava passando mal, estava
agora esse menino foi avisado no nascimento para ter cuidado com ele. Por quê? Tem alguma coisa aí. Ele nasceu bem. Aí, mas ela passou mal, né? Sim, Ele foi, diz a o pai criança dele, foi que era bem. médico, diz o avô dele, que era médico, o Rogério, falou que ele ficou ótimo. Ah, então. Teve Teve que algumas correr. Teve um problema. Teve mas um problema, foi pro hospital. Ela falou com o médico. Foi pro hospital. Houve uma interferência. Houve uma interferência, ela falou. Houve uma interferência. Aí, continuando o caso, ela pegou, trouxe, ela veio parar com o Peirópolis, me contou toda a história. Contou Não, que conta ela... primeiro, que ela apareceu. Apareceu para ela um homem loiro, simpático. Olha, E só falou para azuis. ela, vai tirar esse câncer que você tem no seio, porque eu já estou cansado de segurar esse câncer seu. Ela falou, eu? Ele falou, você está com câncer no seio. Ela falou assim, meu Deus, eu não sabia disso. Acho que aquele homem dos olhos azuis, lindo, né, assim, muito brilhante. Ela viu né? no livro também, né? Muito brilhante, né? Ele achou assim, meu Deus. Ele falou, vai olhar. E ela foi e estava no câncer. Aí ela operou, foi muito feliz no anos e tudo. E de vez em quando ele mandou falar para mim que eu estava com um negócio de circulação, que era para eu olhar a circulação, mas não falou que era, mas que era para eu olhar, porque eu ainda tinha uma missão a cumprir aqui. Porque a minha missão não tinha acabado ainda. Aí eu fui olhar, estava com a pressão altíssima e não sabia. Para vocês verem, gente, observe quando eu falo as coisas, as pessoas às vezes no meu programa acham que essa moça tinha, vocês chamam de mediunidade, eu digo a capacidade de falar com o espírito, ela é uma mensageira. Isso. Ela é uma mensageira, vai dar um recado, vem e volta, isso acontece. Porque, olha, nós precisamos diferenciar a verdadeira, o sentido do espiritismo e dessas pessoas que às vezes manipulam. Eu estou vendo isso a meu favor, então agora eu vim aqui, tá tudo bem, mas alguém está me dizendo para tu me dar um terreno para mim montar minha casa aqui, porque eu preciso ficar aqui. Fica esperto. Quando as pessoas então começarem assim, fica esperto. Mas ainda, ela não contou o caso ainda direitinho. Ela passou na portaria, ela era no apartamento. Então tinha um senhor que tinha recebido um jornalzinho daqui. Estava escrito o nome de Peirópolis e o nome da Lia. E ela falou, eu levo, eu gosto de ler, né? Chegou lá, quando ela viu o nome de Peirópolis, da Lia, falou assim, é esse. Então, Não, eu tinha dessa mulher, dona dessa pousada. Pois é. Dona a Isso. pousada, o retrato da pousada. Aí ela percebeu. E dentro do apartamento dela apareceu o livro, o Eurípides, o Homem e a Missão. E quando ela abre o livro, assim, ela abre da página Assim, é o meu Frederico. Ela achava que ele fosse meu alemão, mas ele não é alemão, ele é espanhol. Mas o João leu também, há uns 8 meses atrás, Caiu do nada o livro na minha mão, eu não tinha o que fazer, aí comecei a ler o livro inteiro, a história do Eurípides. Né? Quando nós vimos, caímos aqui Quando eu também. passei ali, eu falei Tem um assim, filme dele, você viu? não vi. Eurípides era muito São amigo Paulo da minha fez. avó. Outro dia mesmo eu li um telegrama dele para minha avó, Mariquinha, 7 remédios para o professor Eurípides. Ela que ajudou ele a fazer aquele colégio Allan Kardec. Ele era muito amigo da família. Nós temos gente nossa, parente nosso, casado com o irmão dele, que é o Filoteu, é o Souzipátria, todos sobrinhos de Eurípides. Porque, gente, é uma coisa que eu sempre digo, nós temos que respeitar o passado. O presente e o futuro depende muito das vibrações ou da genética, ou do lugar, ou do passado, do lugar. Nós vamos fazer a coisa bem feita, nós vamos... Bem feita não, da forma que nos é mostrado. Muitas coisas vocês estão vendo que tem, a gente gagueja, a gente troca nome, a gente tropeça, nós não vamos eliminar nada para vocês verem que nós não estamos fazendo um programa para
para agradar, nós estamos fazendo o nosso programa Visão é para mostrar que existem verdades que estão sendo escondidas, estão sendo perdidas, e até mesmo, se a senhora me permitir, com todo respeito, até mesmo a história do kardecismo precisa ser, se é para ser mantida com pessoas de verdade, com postura, íntegras. Deixa eu falar. Voltando à história do meu avô, ela, então, depois que ela lia o estudo, ela telefonou para a Lia, né, Lia? E perguntou se ela podia vir ver a família Peiró, que ela queria muito vir. E ela veio aqui, conversou conosco, deixou um depoimento gravado aqui, né, Lia? Eu vou pedir o nosso médium para vocês entrarem hoje. Pensa, nossa, vai ser um prazer. Às 8 horas. 8 horas tá. Vai ser um prazer. Porque eu vou falar com a minha sobrinha, a Raíssa, é a diretora, e falar com ela. Porque eu não sei que sessão fechada é isso, né? Mas a gente É sessão de cura. É sessão materialização. Eu fui assistir uma sessão de materialização em Araguari. Ela contando, você pode acreditar, viu? Que essa cara aí... É racional, eu percebi dentro de Você hoje. pode ter, falou pão, queijo, mas queijo. nós temos raça de alemão também, né? Olha aí que tá. Misturou Eu e com um amigo, eu espanhol. falei, eu vou assistir essa sessão que eu quero ver o que se materializa mesmo. E fui. Chegou lá, o espírito custou materializar, mas materializou. Aí passou aquele esquete, passado, aquele trem esquisito, passou, até arrepiei. Quando chegou lá na frente, eu falei assim, se esse espírito fosse verdade, podia dar uma manifestação. Na hora que eu falei isso, mas eu apanhei tanto nas costas, porque ele materializou com um buquê de flores, tá entendendo? Eu apanhei tanto nas costas, a minha amiga que estava aqui agarrada comigo, de pavor, de medo, encolheu assim, eu encolhi nela e lá nas minhas costas, né? Mas bateu a ponta. Aí desapareceu as luzes, acenderam a médica. Os médicos que estavam na minha frente, o que aconteceu aí? Eu falei, não sei, eu duvidei. Então ele veio mostrar para mim que ele é verdadeiro. A hora que eu passei a mão, eu falei assim, gente, eu tô com a gente doente, uma coisa. Eu vou pegar essas flores, quem sabe tomando chá disso. Passei a mão nas flores e pus tudo assim, molhei, guardei e fui pro carro. Meu amigo ficou uma onça. Eu não venho mais aqui, que coisa absurda. Eu falei assim, olha, eu não tive culpa, eu só falei, se fosse verdadeiro, que ele viesse a manifestação. E ele deu. Agora, cheguei lá no carro, não tinha uma flor na mão. Gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Desmaterializou é isso aí. tudo. Ela, as duas senhoras são de uma família íntegra, estão emocionalmente, psicologicamente bem, tem moral para chegar e contar essa história. Não é você, nem eu que vamos... Eu tô aceitando, sorrindo, porque eu tô vendo como vidente que é verdade. Porque também se ela estivesse falando alguma coisa que não fosse verdade, eu ia entrar e dizer assim, ó, espera um pouquinho que não é bem assim. Quer dizer, o meu aval, o calar é o aval que estão falando a verdade. Então, vamos entender esse processo, porque às vezes a gente, todo mundo critica, todo mundo quer ver, não é assim, gente. Você não vai ver se você não tiver capacidade, não tiver índole boa, não tiver o respaldo para ver ou para participar de certas coisas. Se você tiver uma sensibilidade, você pode até participar, sentir, ver em lugares, mas primeiro se estrutura emocionalmente, se organiza. Olha, vocês imaginem o dia que eu passei hoje pela manhã. A pressão que eu tive na minha cabeça foi enorme. Mas o que é que eu fiz? Eu me recolhi, tomei uma sopa. Não comi comida pesada. Fui para a sopa hoje. Não é que o meu momento energético ele está tão forte que eu não posso botar nada pesado no meu estômago. Eu respeito. Então nós vamos, aprenda, mas aprenda com coisas verdadeiras, com pessoas verdadeiras.
Não com qualquer um que conte uma história, ou um programa de TV, ou alguma emissora contando as coisas, dando ênfase a certas coisas que não dão complemento e informação para que cada um saiba, através dessa experiência, se organizar e se preparar. Eu agradeço a vocês duas, foi um prazer estar com vocês, tanto a Terezinha como a Lia. Essa história ainda a gente vai passar o dia todo aqui e à noite, então nós temos muito que completar a entrevista das duas. Muito obrigada. Você vê a quantidade de espírito que vai ter nessa passarela aqui. Ah, mas nós vamos ver, se Deus quiser. Eu Sempre acredito. eles falam. Mas esse espírito é do médico, do Dr. Romão, que materializa lá. Nós vamos. E eu vim para casa de noite, 2 horas da madrugada, eu cheguei aqui, que é Uberlândia que nós somos. Cadê que eu dormi, minha filha? E um medo. Aí o que eu fiz? Fui no seu Cassiano, um médico muito forte em Goiás. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, por que você brinca com o espírito? Eu falei, eu não brinquei, eu duvidei. Mas eu acho que acredito que foi por isso que eu passei mal de ontem para hoje. Eu não duvidei, porque eu não duvido, porque eu estava vendo. Mas aquele aparelho, aquelas coisas, eu fiquei tão perturbada que o aparelho gritou demais. O nosso aparelho gritou, piscou, que eu queria que a senhora visse. Mas ali Ali. Então a senhora está confirmando que então, é muito é a interessante. passagem. E não é o que eu quero, não é o que eu acho, é uma realidade que nós temos que respeitar. Eu não sou, só por ser evidente, eu não sou a dona da E verdade. por que você acha que o Chico vinha aqui todo filme? Ele adorava. Psicografava aqui no centro que tem de Langé, psicografava. Ali na Caeira. Um dia eu fui lá assistir a psicografia dele, ele psicografou que a mãe do fulano, falou o nome da pessoa, né? Fulano de tal, foi ler a mensagem. Sua mãe pede para que você... Não, pedem para você voltar para São Paulo imediatamente que sua mãe morreu. Que maravilha. E eles foram, chegou lá, a mãe já estava exposta lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, brasileiros, temos uma cultura, porque nós somos muitas raças, estamos em fase uma misturinha boa. Às vezes a gente vai lá fora trazer coisa para acreditar. A gente traz religião, a gente traz filosofia, a gente traz uma porção de coisa. Poxa, olha, você quer trabalhar a espiritualidade? Eu não estou dizendo pegue o kardecismo, mas pegue Chico Xavier como exemplo. Porque esse cara olha, gente, duvido que alguém... Pode ser. Nossa Senhora! Chapéu. Nossa Senhora! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou atrás dessas filosofias, porque, e se esvazia. Para tu pregar... Nós temos aqui, né? Olha, o único homem que nos ensinou pelo exemplo foi o Chico. Chico, para mim, ele foi bom demais pro meu gosto. Ele foi tão bom, demais. Ele devia ter botado a casa, sabe? Ele foi bom. Mas foi a proposta dele que nós temos que receber, aceitar. Agora, dizer que tem pessoas melhores que o Chico... Olha, gente, você sabe, eu já repeti, eu sou vidente de Deus há 6 anos. A gente fala que o Chico é anticristo. É anticristo, porque não mente, não diz, esconde, manipula. Porque, como eu disse, todos sabem que eu sou vidente há 6 anos, que eu vejo de espírito, que eu me comunico. Então, eu acredito que tem um pouquinho de aval para falar. Se alguém que é exemplo, entender, é o Chico. Aí você diz, você está defendendo o kardecismo? Não, estou defendendo um dos maiores paranormais que o Brasil teve. Para mim, é o maior, mas pode ser que eu encontre alguém no meio do caminho aí. Então, é um dos maiores, porque ele foi respeitoso, ele nunca manipulou ninguém, ele nunca, nada. Quer dizer, a proposta dele foi esse e ele foi até o fim. Agradeço mesmo, que para mim está sendo um aprendizado. Apanhei essa noite, fui dormir 3 horas da manhã, acordei com a cabeça, que agora que eu estou me ajeitando. Então, para vocês verem que não é bem assim. Ninguém é dono, eu sou isso, eu vejo. A gente foi isso, são pedaços. Quer dizer, eu como vidente,
Eu vejo espírito, mas quando se dá de cara com Chico Xavier, se dá de cara com Jesus Cristo, homem, não da Igreja Católica, que foi também um homem que soube ter postura, que usou o seu potencial, a gente fica assim, nossa, eu não sei nada. Mas eu preciso seguir o meu caminho e junto com esses espíritos, junto com esse ensinamento, a gente vai tentando melhorar. Eu acredito muito nisso. Viva, mas se trabalhe. Não é porque você está vendo espírito que você é a dona da verdade e vai. Não. Ainda mais nessa época que todo mundo tem coisas para se trabalhar. Agradeço, muito obrigada para vocês. Estamos sempre aqui. Olha, irmão, tem um livro aqui dela. Olha, vou mostrar. É um apanhadinho, né, mas ela fez e doou para a escola, Frederico, toda a renda revertida para as crianças da escola. Estou aqui 50 anos, entre professora e diretora. Minha missão, cumprir. É isso aí, gente. Missão é fazer coisas boas. Não é, eu tenho uma missão. As pessoas têm umas missões meio loucas, né, dona? É. A senhora fez a sua missão e cumpriu. Faça a missão de acordo com o que tem acontecido. Mas falaram para ela, começou a riar um pouco, o espírito falou para ela, Dona Lia, Não, Tedoca, foi assim. Nós estávamos ela numa que sabe sessão direito. aqui, o Naga falou, eu peguei e pensei comigo, pus a mão aqui, falei, ih, meu Deus, eu já terminei minha missão, não vou mexer com mais não. Aí o Naga, eu pensando, bem escondidinho aqui, o Naga levantou lá da ponta da mesa, rodeou, falou para mim assim, olha minha filha, sua avó está aqui, Mariquinha Peiró, falando que sua missão não acabou não. Ainda tem muita coisa aí. Ainda tem muita coisa. Olha. Menina, eu fiquei pasma. Eu não sei se eu vou conseguir ler corretamente o português, porque eu estou para lá de Bagdá energeticamente, mas vamos lá. Esse é o livro da Lia Peirós. Peirópolis, Luz e Paz. Mas olha que coisa interessante aqui. De uma forma bem mais culta do que eu falo para vocês, o homem moderno que vasculha os espaços infinitos e desce às profundezas. De novo agradecendo. O livro fica para mim, né? Muito obrigado pela entrevista. Depois a gente manda o link. Isso, o telefone. Muito feliz, estou me sentindo muito bem. Vou ficar aqui hoje o resto do dia, vou passar a noite, nós vamos fazer mais pesquisas. Sabe, eu estou em paz. Eu estou em paz porque a minha filosofia, o que eu prego para vocês, eu encontrei duas pessoas dignas, entendeu? Que eu pude compartilhar e dizer para vocês o que eu sempre digo. A espiritualidade também, muito mais, é a postura de vida de cada um. Defender a sua religião é ter postura, é ter fé, é ter dignidade. Eu estou me sentindo muito bem e muito feliz. Muito mesmo, vocês nem imaginam. Que bom. Estou mesmo. Tá quando você, meu Deus, estou cumprindo a minha missão. Divulgar as coisas certas. Tá, dona Lia, parabéns. Linda a sua casa. Muito obrigado aqui por tudo. Nada, ordem. Tá jóia. Até logo. Eu acho, o que eu estou percebendo e que eu falo, que existe o espiritismo puro, que conhece, que tem, se perdeu porque todo mundo quer ser o que não é. Mas as coisas são muito, muito fortes, isso me chamou muita atenção. Não é o que as pessoas... Você não é espírita porque você quer, você é porque alguém lá de cima te deu uma capacidade. Você pode ver espírito, pode ser intuitiva, pode ter o feeling, a sacada, mas isso não quer dizer que você é um médium de comunicação como os espíritas. Para nós é telepata sensitiva. Olá. É, ali no...